Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o William, sou da comunidade católica Shalom e nesse curso no Instituto Parresia nós vamos falar sobre o tema Comunicando a Verdade. Ora, para comunicar algo nós precisamos usar uma linguagem, correto? Seja essa linguagem verbal, corporal, visual ou tudo misturado. O importante é que para comunicar precisamos da linguagem. Partindo disso, a gente pode entrar no campo das intenções. Por exemplo, eu te quero bem, certo? Então, se eu te quero bem, eu vou tentar te convencer de algo da melhor forma possível, para que você siga no caminho do bem. Eu vou usar argumentos, eu vou usar exemplos, eu vou usar testemunhos, pregações, citações, livros, autores, filosofias, tudo que estiver ao meu alcance, eu vou colocar diante de ti para que você acredite em mim. Então esse é o princípio da linguagem, a linguagem pura, né? Aquela que gera vida, ela está fundada na virtude, ela está fundada no querer bem ao outro, no amor. Essa é a função da linguagem. Você percebe comigo que nem sempre a linguagem é utilizada para o bem. Muitas pessoas, talvez eu, talvez você, talvez nos jornais que a gente assiste, talvez em algumas relações que nós nos envolvemos, a intenção da linguagem é manipular. A intenção da linguagem é fazer aquilo que está centrado no nosso interesse apenas, né? E aí a linguagem começa a ser usada de forma negativa. E todas essas estratégias que eu estou falando, né, na linguística a gente chama, e na filosofia também a gente chama de retórica. Infelizmente, essa palavra hoje traz um sentido muito negativo, né, pejorativo, onde as pessoas que usam a retórica são demagogos, né, são manipuladores, mas na origem, no princípio que essa palavra foi usada, não era isso, né? Realmente se esperava, acima de tudo, a virtude e o querer bem do outro, né? Mas sempre também houve a questão da manipulação. Agora, o importante nesse curso aqui pra gente é identificar quais são essas estratégias. Isso vai ajudar você a falar de uma forma que garanta a sua intenção boa para alguém, mas também vai te ajudar a te defender das informações que chegam a nós. Tantas informações hoje, pelo jornal, pelas conversas, pelos autores, vídeos no YouTube, tweets, stories no Instagram, seja onde for. A gente está cercado de informações e estamos encontrando uma dificuldade enorme de separar tudo isso, de saber discernir. Então, uma vez que a gente entende as estratégias usadas, a gente pode usar isso a nosso favor para comunicar melhor a verdade e a gente pode se defender também das intenções das pessoas que a gente nem conhece, né? Mas estar atento ao que elas falam, como elas falam, e não se ater somente a uma informação apenas. A gente vai entrar mais em detalhes durante esse curso, certo? Agora, antes de tudo, nesse primeiro vídeo, é importante que nós confessemos a nossa fé em Deus, em Jesus Cristo. Só a partir daí a gente pode falar de linguagem. Vamos lá? Então, pega aí a tua Bíblia e abre na passagem de Gênesis, lá no capítulo 1. Pode dar pause aí se quiser. Em Gênesis, capítulo 1, no versículo 3, diz assim: Deus disse, haja luz. Em outras traduções a gente vê, faça-se luz, né? Deus disse, ou seja, Deus pronuncia. Isso quer dizer que a palavra que sai da boca de Deus, ela tem uma ação na realidade. Quando a palavra é pronunciada,
ela gera uma consequência na realidade. Deus disse e a luz se fez. Deus disse e houve um firmamento. Deus disse e a água foi separada da terra. E a terra verdejou de verdura. E houve luzeiros no firmamento do céu para separar o dia e a noite. Deus disse, fervilhem as águas. Tudo que Deus falou, tudo que saiu da boca de Deus, aconteceu de fato. A gente pode não só falar aqui de Gênesis primeiro, mas a gente pode falar também de Lucas, na anunciação do anjo Gabriel a Maria. Né? E o que Maria disse depois da anunciação? Faça-se. E a partir da palavra pronunciada, respondida, Jesus encarnou-se no seu seio. E a gente pode falar também, sabe de quê? A gente pode falar também no Getsemane. Jesus disse, Pai, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas que a tua vontade seja feita. E essa palavra pronunciada, esse diálogo que existiu, que entrou na história, que se imprimiu na realidade, gerou consequência. Qual foi a consequência? Jesus assume a sua missão e ele leva-a até o fim. E o fruto é a ressurreição. Deus sopra o Espírito, Deus diz Shalom, e existe Shalom. O Shalom toma conta do lugar ali no cenáculo, com Jesus ressuscitado. A palavra, a linguagem, ela tem uma ação na realidade. Isso é muito, muito bom, mas muito, muito sério, porque eu posso não apenas dizer sim à vontade de Deus, mas o meu não também tem consequências, seja o não verbal, seja o não corporal, seja o não imaginário, virtual, seja o não com a minha vida, na linguagem do amor, também gera uma consequência. Então, o que importa aqui? Que a linguagem tem consequências. Agora, o que acontece hoje? O que acontece hoje? Acontece hoje que muitas vezes as palavras que nós falamos, elas não têm mais sentido. A gente fala as palavras no automático e a gente não sabe mais o que elas significam. A gente simplesmente escuta, a pessoa falou aqui, a pessoa falou acolá, o meio social que eu convivo só usa essas palavras, de repente eu começo a repeti-las e eu perco o traço, eu perco a origem, eu perco o significado que elas têm. E aí as minhas palavras, elas perdem o sentido, elas perdem o valor. Deixa eu ver aqui se eu encontro um exemplo. Quero ser pregado do outro lado da cruz. É uma música que a gente canta. Eu medito acerca do significado do verbo querer. Eu imagino o que é ser pregado. Eu imagino o que é a cruz. Eu ponho sentido nessas palavras. Eu sei o que é sangrar. Eu sei o que é ter os pregos cravados no madeiro. Eu medito sobre isso ou simplesmente canto? Eu penso nas consequências das palavras que eu estou dizendo, porque as palavras, elas geram uma consequência imediata na realidade. E eu posso simplesmente ficar estagnado, porque eu falei sem sentido, posso regredir, porque falei algo e fiz algo totalmente oposto, ou posso crescer. Né? E aí linguagem e realidade vão se abraçando. E eu vou crescendo nisso. E eu vou fazendo que haja uma coerência entre as minhas palavras e as minhas ações. Não é legal? Outra coisa é que isso vale para o que a gente fala, mas isso vale também para o que a gente ouve. As coisas que nós ouvimos
também gera consequências dentro de nós. E nós precisamos estar atentos a isso, tanto para palavras de bênção, quanto para palavras de maldição. É importante distinguir o que cada coisa é, né? Outra coisa que a gente pode falar também é sobre a vocação de Isaías. Pega aí a tua Bíblia de novo e abre agora em Isaías, capítulo 6, no versículo 5. Ele diz assim: Então disse eu, ai de mim, estou perdido. Com efeito, sou homem de lábios impuros. O que é esse homem de lábios impuros? Nesse contexto aqui da linguística, da linguagem. Ora, talvez seja esse homem cujas palavras não são mais benditas, mas elas são neutras ou até malditas. Malditas porque escrachadamente você utiliza palavras que favorecem o pecado, que favorecem o vício, ou neutras, que são palavras vazias de sentido. Sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E aí aqui já começa um curso bem prático. Como é que eu posso desenvolver essa linguagem? Ora, qual é o meio social que eu tenho vivido? Quais são os estímulos linguísticos que eu tenho tido? Os livros que eu tenho lido, os filmes que eu tenho assistido, as músicas que eu tenho ouvido, as conversas que eu tenho feito. É uma reflexão que a gente pode fazer, porque a gente diz assim: sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Hoje em dia, na sociedade, esse povo de lábios impuros é algo muito mais complexo. Quer dizer, não só pessoas que eu convivo, né? Mas tudo que eu faço, a todo instante, tudo aquilo que me estimula a ser voltado para a virtude ou a ser voltado para o vício, né? Então, ele continua aqui: e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Olha o que acontece no versículo 6. Nisto, um dos serafins voou para junto de mim, trazendo na mão a brasa que havia tirado do altar com mantenais. Com ela tocou-me os lábios e disse: vê, esta brasa te tocou os lábios, e a tua iniquidade está removida, o teu pecado está perdoado. No fim de tudo, Deus é o único que pode purificar os nossos lábios. Tudo que a gente vai ver nos próximos vídeos não está exigindo de você um grau acadêmico, não está exigindo de você um nível de educação altíssimo, uma cultura literária enorme, que você seja expert na gramática do português. Não é isso. Não é isso. Quer dizer que Deus vai tocar os teus lábios, vai te purificar e vai elevar pelo mérito dele a tua linguagem. O que acontece? Eu não posso entrar em contradição. Eu sou formado em letras, estudei linguística e literatura por 5 anos, tenho mestrado em estudos da tradução, eu estudo com linguagem, meu trabalho é esse, meu estudo é esse. Eu não posso entrar em contradição. Dizer que Deus toca em mim e me ajuda a entender, a me expressar, é uma coisa, mas isso não exclui a nossa responsabilidade de fazer a nossa parte. É mérito de Deus, esta brasa que me toca os lábios e que remove a minha iniquidade, é mérito de Deus. Mas em gratidão a tudo que Ele me faz, a vida interessada em crescer, em aprender, ela se torna um imperativo. Por gratidão, eu busco melhorar
Por gratidão, eu busco estudar, e é por isso que você está aqui. É por isso que eu estou aqui. Porque por gratidão a tudo que Deus nos faz, nós queremos, de forma responsável, crescer, aprender. Nós queremos deixar que o Senhor nos toque com essa brasa. Nós queremos aqui tornar a linguagem algo consciente, algo responsável, tanto na comunicação quanto na recepção de informações. Vamos caminhar junto nessa? Então, nosso objetivo vai ser o seguinte. Agora, eu espero que tenha ficado claro que o nosso curso ele é confessional, ele professa a fé em Cristo. Espero que também tenha ficado claro que eu não estou exigindo de você um curso de linguística, de letras, de seja o que for. Fica claro aqui que Deus é o princípio e o fim de todas as coisas. E fica claro de que, porque nós somos gratos a tudo que Ele nos fez, temos como responsabilidade, temos como um imperativo, como uma ordem interior, crescer, estudar e nos prepararmos para melhor comunicarmos a verdade e para adquirirmos as ferramentas para discernir tudo aquilo que chega até nós. Tendo isso muito claro, no próximo vídeo a gente vai ver uma pesquisa do INEF que fala sobre a alfabetização. Qual é a situação atual do povo brasileiro? Isso é muitíssimo importante. Eu não sei para onde eu vou se eu não sei aonde eu estou. Eu preciso colocar ali no Google Maps o local de origem, de partida e o destino final. Porque senão eu vou estar perdido. Então, no próximo vídeo a gente vai ver essa pesquisa com resultados impressionantes. Com resultados que eu e você, a gente vai ficar de queixo caído. Porque ele vai mostrar qual é a situação do povo brasileiro no que se trata de alfabetização. As capacidades que uma pessoa deve ter para ser considerada alfabetizada, e a gente vai ver os resultados dessa pesquisa. Para que depois disso a gente fale como é que a linguagem tem se expressado na sociedade hoje. Então nós temos literatura, música, filme, discurso político, discurso religioso, a gente tem tanta coisa, a gente tem pintura, teatro, tantas coisas. E a gente vai usar exemplos concretos para entender como é que essa linguagem funciona, quais são os benefícios e os malefícios que elas podem trazer, que a linguagem pode trazer para a nossa vida. Depois, a gente vai falar sobre como ouvir, estratégias de como ouvir, estratégias de como falar. Né? Tudo isso que eu falei no começo, cujo princípio é a vivência das virtudes, cujo princípio é fazer o bem. E depois a gente vai, tudo isso interligado, mas a gente vai falar detalhadamente sobre fake news, como identificá-las. Depois que você aprende as técnicas que são usadas na fala, a gente pode aplicar as informações. E aqui a nossa intenção não vai ser acusar ninguém, não vai ser apontar o dedo e dizer, olha aqui a fake news, olha aqui uma true news. Nossa intenção não é essa. Nossa intenção é discernir, porque o discernimento ele fica nas suas mãos. O importante é que você tenha as ferramentas necessárias para cumprir esse objetivo. Certo? Então, espero te ver no próximo vídeo. Em breve, um grande abraço. Shalom. O 20% de desconto. Acesse agora livrariashalom.org e use o cupom LiveSH.